O Supremo Tribunal Federal está prestes a tomar uma decisão que pode mudar completamente o jogo político de 2026. E o alvo dessa vez tem um sobrenome que você conhece muito bem: Eduardo Bolsonaro, deputado federal e um dos principais líderes da direita brasileira, pode estar a poucos dias de virar réu. Isso mesmo, a corte está analisando se abre ou não um processo criminal contra ele. E não estamos falando de uma multa ou uma advertência. Estamos falando de um processo que pode destruir sua elegibilidade, sua carreira política e, de quebra, abalar toda a estratégia do bolsonarismo para as próximas eleições. Mas calma, antes de você achar que isso é só mais um capítulo da guerra entre Bolsonaro e o STF, preciso te dizer uma coisa: o impacto disso vai muito além de Eduardo. Porque se o STF decidir abrir esse processo, a mensagem enviada para o campo da direita será devastadora. E se decidir arquivar, a oposição vai gritar perseguição judicial até 2026. Você entende o que isso significa? Independentemente do resultado, essa decisão vai definir os próximos anos da política brasileira. E o pior, ninguém está preparado para o que pode vir. Então, o que exatamente está em jogo aqui? Por que Eduardo Bolsonaro virou o centro dessa tempestade? E mais importante, como isso pode redefinir toda a corrida presidencial de 2026? É sobre isso que vamos falar agora. E te garanto, o que você vai descobrir nos próximos minutos vai te fazer entender por que essa decisão é uma das mais importantes do ano. Porque no final das contas, não se trata só de Eduardo Bolsonaro, se trata do futuro da direita, da esquerda e de como o STF está moldando o jogo político brasileiro. Mas antes de entrarmos nos bastidores dessa história, você precisa entender uma coisa: essa não é a primeira vez que Eduardo está na mira do Supremo. E o que aconteceu antes pode explicar por que, dessa vez, o cerco está se fechando de verdade. Então fica comigo até o final, porque o que vem a seguir muda tudo. Vamos direto ao ponto. Por que Eduardo Bolsonaro está na mira do STF agora? A resposta tem a ver com os atos de 8 de janeiro de 2023. Sim, aquele dia que dividiu o Brasil. Manifestantes invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Foi um dos episódios mais graves da história recente do país. E desde então, o STF abriu dezenas de investigações para identificar quem financiou, quem organizou e, principalmente, quem incitou aquilo tudo. Eduardo Bolsonaro virou alvo porque, segundo investigações da Polícia Federal, ele teria participado ativamente de articulações que antecederam os atos. Mensagens, reuniões, encontros com lideranças extremistas. Tudo isso está sendo analisado. E agora, o relator do caso no STF está avaliando se há elementos suficientes para que Eduardo seja formalmente denunciado e vire réu. Se isso acontecer, o deputado vai responder por crimes gravíssimos. Estamos falando de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e associação criminosa. Penas que, somadas, podem chegar a décadas de prisão. Mas o mais importante não é nem a prisão em si. O mais importante é o que vem antes disso, a inelegibilidade. Porque se Eduardo for condenado, ele fica inelegível por 8 anos. E aí, meu amigo, acabou. Não tem mais carreira política, não tem mais disputa eleitoral, não tem mais nada. E para alguém que é visto como uma das principais lideranças jovens do bolsonarismo, isso é um golpe fatal. Mas tem um detalhe aqui que pouca gente está percebendo. Eduardo não é só mais um deputado. Ele é o elo entre o bolsonarismo brasileiro e a direita internacional. Ele tem trânsito com Trump, com líderes conservadores na Europa, com movimentos populistas ao redor do mundo. Ele é, na prática, o principal articulador internacional do bolsonarismo. E se ele cair, todo esse network desmorona. Agora pensa comigo. O que acontece com o bolsonarismo sem Eduardo Bolsonaro? Jair Bolsonaro já está inelegível até 2030. Flávio Bolsonaro é senador, mas não tem o mesmo carisma nem a mesma capacidade de mobilização. Carlos Bolsonaro é vereador e prefere ficar nos bastidores. Então, quem sobra? Quem seria capaz de liderar a direita radical em 2026? E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Porque se Eduardo cair, a direita brasileira vai entrar em uma crise de liderança sem precedentes, e isso abre espaço para outras figuras emergirem. Talvez alguém mais moderado, talvez alguém ainda mais radical.
Ninguém sabe. Mas o vácuo de poder vai existir. E quando existe um vácuo de poder na política, você sabe o que acontece: o caos. Comenta aqui o que você acha disso. Você acredita que a queda de Eduardo enfraquece o bolsonarismo ou, pelo contrário, fortalece ao criar mártires políticos? Mas espera, porque tem outro lado dessa história que você precisa conhecer. E esse lado pode mudar completamente a forma como você enxerga essa decisão do STF. Agora vamos falar do elefante na sala. O STF está sendo político ou está sendo justo? Essa é a pergunta que divide o Brasil. De um lado, tem quem defenda que o Supremo está apenas cumprindo seu papel de proteger a democracia. De outro, tem quem acuse a Corte de perseguição política, de usar a toga para eliminar adversários ideológicos. E a verdade? A verdade é que essa discussão não importa mais, porque o que importa é a percepção. E a percepção da direita brasileira é clara: o STF virou inimigo. E olha só a ironia disso tudo. Ao perseguir lideranças bolsonaristas, o STF pode estar, sem querer, fortalecendo exatamente aquilo que tenta destruir. Porque cada processo, cada inquérito, cada decisão contra um Bolsonaro vira combustível para a narrativa de perseguição, vira munição para os discursos inflamados, vira prova, aos olhos dos apoiadores, de que existe sim uma elite judicial querendo calar a voz do povo. E Eduardo Bolsonaro sabe disso. Ele já está usando essa narrativa há meses. Nas redes sociais, nos pronunciamentos, nas entrevistas, ele se coloca como vítima de um sistema corrupto, de juízes autoritários, de uma esquerda que controla o judiciário. E funciona. Funciona porque milhões de brasileiros acreditam nisso. Funciona porque a base bolsonarista está mais radicalizada do que nunca. Então aqui está o paradoxo. Se o STF abrir o processo, Eduardo vira mártir. Se o STF arquivar, a oposição acusa a corte de leniente, de não punir golpistas. Não tem saída. Qualquer decisão vai alimentar a polarização. Mas tem um fator ainda mais decisivo nessa história toda. E esse fator se chama 2026. Porque o calendário político não espera. Daqui a pouco, mais de um ano, começa oficialmente a corrida presidencial. E a direita precisa definir quem será seu candidato. Se Bolsonaro está inelegível e Eduardo também ficar de fora, quem assume a tocha? Tarcísio de Freitas? Talvez. Mas Tarcísio é governador de São Paulo e tem demonstrado uma postura mais moderada, mais institucional. Ele não é o candidato da direita radical, ele é o candidato da direita pragmática. E aí está a grande questão. O bolsonarismo vai aceitar um candidato moderado? Ou vai buscar alguém ainda mais radical, alguém ainda mais agressiva?
Porque se Eduardo cair, a tendência natural é que a base se radicalize ainda mais. É a dinâmica clássica. Quando você elimina uma liderança, não elimina o movimento. Você apenas empurra esse movimento para posições mais extremas. E isso pode ser perigoso, muito perigoso. Agora, olhe o outro lado da moeda. Se Eduardo não for processado, se o STF decidir arquivar o caso, ele volta com força total para 2026. E não volta enfraquecido, volta fortalecido, com a narrativa de que resistiu, de que sobreviveu à perseguição. E essa narrativa vende, vende muito. Então, no final das contas, essa decisão do STF não é só sobre Eduardo Bolsonaro. É sobre o futuro da política brasileira. É sobre como a direita vai se reorganizar. É sobre como a esquerda vai reagir. É sobre até onde o judiciário pode ir sem perder legitimidade. É sobre tudo isso ao mesmo tempo. E o mais fascinante, ninguém tem certeza do que vai acontecer. Nem a direita, nem a esquerda, nem o próprio STF. Todo mundo está apostando no escuro. Será que você concorda com essa análise? Comenta aqui. Você acha que o STF deveria abrir o processo ou arquivar? Mas antes de você decidir o que pensa sobre isso, preciso te mostrar uma coisa. Porque o que vem agora é a conclusão que ninguém está falando, mas que todo mundo deveria estar prestando atenção. Então vamos fechar essa análise com a verdade nua e crua. A decisão do STF sobre Eduardo Bolsonaro não vai resolver nada. Ela não vai pacificar o país, não vai acabar com a polarização, não vai trazer estabilidade política. Na verdade, ela vai fazer exatamente o contrário, vai jogar mais lenha na fogueira. Porque o Brasil de hoje não aceita mais decisões judiciais como neutras. Cada sentença, cada arquivamento, cada processo virou campo de batalha ideológica. E nesse cenário, Eduardo Bolsonaro é apenas uma peça de um tabuleiro muito maior. Um tabuleiro onde o STF, o bolsonarismo, a esquerda e a direita estão todos jogando ao mesmo tempo, cada um tentando impor sua visão de como o país deveria funcionar. E sabe qual é o grande problema? É que ninguém está pensando no Brasil. Todo mundo está pensando em poder, todo mundo está pensando em 2026, todo mundo está pensando em como destruir o adversário, não em como construir um futuro melhor. Se o STF abrir o processo, Eduardo vira mártir e a direita radicaliza. Se o STF arquivar, a esquerda grita impunidade e a confiança no judiciário despenca ainda mais. De qualquer forma, o país perde, porque ao invés de discutirmos economia, educação, segurança, saúde, estamos presos em uma guerra sem fim entre instituições e facções políticas. E olha, eu não tenho a resposta certa aqui. Não sei se o STF deveria abrir o processo ou não. Não sei se Eduardo é culpado ou inocente. Mas sei de uma coisa: enquanto continuarmos tratando política como guerra, enquanto continuarmos enxergando adversários como inimigos a serem destruídos, o Brasil não vai sair do lugar. E 2026 está logo ali. E quando chegar, a gente vai estar exatamente no mesmo lugar que estamos agora, divididos, raivosos, incapazes de dialogar. E aí, meu amigo, não importa quem ganha a eleição,
todo mundo perde. Então eu te pergunto, até quando? Até quando vamos deixar que o país seja refém dessa guerra institucional? Até quando vamos aceitar que nosso futuro seja decidido em inquéritos, processos e batalhas judiciais, ao invés de ser decidido nas urnas, no debate democrático, na construção de consensos? Eu não tenho a resposta, mas acho que você deveria pensar sobre isso. E se você gostou dessa análise, se acha que vale a pena discutir isso com mais profundidade, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Brasil Market Brief e ativa o sininho para não perder nenhuma análise. E mais importante, comenta aqui o que você pensa sobre tudo isso. Você acha que o STF está agindo corretamente? Você acha que Eduardo Bolsonaro deveria ser processado? Ou você acha que isso tudo é só mais um capítulo da perseguição política? Eu quero saber a sua opinião, porque no final das contas, quem decide o futuro desse país não é o STF, não é o Bolsonaro, não é a esquerda, é você, somos nós. Então comenta aqui, compartilha esse vídeo e vamos continuar essa conversa, porque o Brasil precisa de gente pensando, não só de gente brigando. Um abraço e até a próxima análise aqui no Brasil Market Brief.